Vamos orar a Deus, como estamos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por mais um sábado que está acontecendo em nossas vidas. Rogamos mais uma vez que o Senhor possa falar aos nossos corações através desse documento elaborado por tua igreja, para que possamos, através dele, fortalecer cada vez mais a nossa fé e a nossa confiança nesse movimento que prepara um povo para o encontro com Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por Cristo nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. Irmãos queridos, nós entendemos que houve um ruído de comunicação entre a associação, pastor distrital, igreja e associação. Na realidade, hoje nós estamos fazendo uma visita geral a todos os distritos aqui de Uberlândia. Estivemos já no distrito de Luiz Otto de Freitas, Santa Mônica, parte do Roosevelt, e vamos encerrar no Roosevelt. Daqui a pouco estamos saindo para o Roosevelt. A igreja, através de um programa de busca pelo poder do Espírito Santo, reavivamento e reforma, iniciou no dia 28 de fevereiro, 10 dias de oração, buscando o poder de Deus. E cada dia havia um motivo especial pelo qual nós estávamos orando. E culminando hoje, no sábado, com 10 horas, onde das 8 até as 18 horas, nossas igrejas ao redor da divisão estão abertas e estão passando por essas 10 horas em jejum e oração. Fiquei muito feliz, né? Na maioria das igrejas que passei aqui em Uberlândia, você vai estar aberta, a igreja e os irmãos estão lá reunidos, buscando em oração e clamando a Deus pelo Espírito Santo. E um documento foi elaborado pela divisão sul-americana. Os irmãos, por certo, já ouviram falar desse documento. É esse aqui, sobre o estilo de vida adventista. E esse documento é para ser lido hoje em todas as nossas igrejas. Eu acredito que aqui ainda não foi lido. Então nós vamos distribuir agora com vocês esses documentos. E nós vamos começar, os pastores estão aqui, nós vamos começar a leitura desse documento. Vamos ler todo ele. E em dado momento vamos parar, vamos falar um pouquinho sobre cada parte desse documento, mas ele demonstra ou ele apresenta como uma voz oficial da igreja de como nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a igreja que aguarda a volta de Jesus deverá pautar o seu estilo de vida. Pautar o seu estilo de vida. Então, todos vocês vão receber um exemplar e nós vamos fazer a leitura desse documento. Vocês poderão acompanhar aí a leitura conosco. Os pastores estarão nos ajudando, cada um irá fazer também uma parte. Ok? E nós vamos também parar para orar. Vamos orar também por isto, por esse motivo especial que é o derramar da chuva serôdia sobre a igreja de Deus. Então, nós temos aí documentos suficientes para todos os presentes e aqueles que porventura ainda chegarem. Nós vamos deixar cada um receba um exemplar. Estilo de vida cristã adventista. Eu vou ler parte da introdução, depois vou convidar a um dos colegas e assim vamos dar sequência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a importância do sacrifício de Cristo na cruz como preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, a entregar-lhe totalmente a vida e a nascermos de novo em Cristo. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos de sua vida. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento, através de um estilo de vida que o glorifique e que evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem com Cristo Jesus. 2 ensinos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. Número 1, a restauração da imagem de Deus no ser humano. E número 2, a missão profética específica da Igreja Adventista no fim dos tempos. A restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano, através da redenção em Cristo Jesus e da atuação do Espírito Santo na vida e mente daqueles que respondem positivamente ao seu convite à salvação. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma, através do compromisso com a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas como base de um legalismo exigente e frio, e comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no Sermão da Montanha, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é ser um... Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é ser um canal divino da sua graça, amor e bondade aos seres humanos. O cristão torna-se um canal de Deus ao amar sinceramente todos os indivíduos com quem ele se relaciona, orando por eles e ajudando-os, mesmo sendo seus inimigos ou aqueles que o perseguem. O chamado do cristão é imitar a Deus em todos os aspectos da vida. Esta outra metade da introdução, eu quero convidar o pastor Eliezer que continue a leitura conosco. Nessa primeira parte, nós estamos apresentando o que a igreja, como a igreja está dando base, sustentação, ao propor esse documento como um estilo de vida para nós adventistas do sétimo dia. Para que isso seja possível, Deus concede aos seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente e coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo de atributos internos: amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade, altruísmo, etc. E externos: modéstia, decência, temperança, boas obras, etc. Esses atributos representam a restauração do caráter divino, evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. A missão profética da Igreja Adventista. O segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus
é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os Adventistas do Sétimo Dia se consideram um movimento profético, com uma missão especial de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Esse movimento foi profetizado em Isaías, capítulo 40, versos 1 a 5, como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Em Isaías, capítulo 58, verso 12, como o reparador de brechas e restaurador de veredas, que restabeleceria verdades bíblicas esquecidas, entre as quais a santificação do sábado. Em Malaquias, capítulo 4, versos 4 a 6, como o Elias que antecederia a vinda do Messias. Seu cumprimento foi predito em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, com a tríplice mensagem angélica, pregada nos últimos dias da história humana pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A missão da Igreja Adventista é a mesma de João Batista, preparar um povo para a vinda de Jesus, e ambos são objeto das profecias específicas de Isaías capítulo 40 e Malaquias capítulo 4. João Batista é, portanto, um modelo profético da Igreja Adventista, e grande ênfase é dada ao seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, é um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara a vinda do Senhor. Recomendações. Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso com o estilo de vida cristã que represente seu chamado e sua missão diante do mundo e que seja uma resposta de coração à graça e ao amor de Deus. E com o propósito de aconselhar e incentivar seus membros a crescerem na fé, a aprofundar sua experiência com Deus e a avançar no cumprimento da missão evangélica, faz as seguintes recomendações. Obrigado, pastor Eliezer. As recomendações, nós vamos, cada um, talvez aqui dos irmãos presentes também do auditório, nós vamos convidar, cada um fará a leitura de uma delas. Nesse primeiro, antes de entrarmos propriamente dito nas recomendações, percebemos na leitura que se trata de dois aspectos importantes dentro do estilo de vida adventista. O primeiro é o aspecto interior, a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus no nosso ser, na nossa maneira de portar, na nossa maneira de falar, nos nossos desejos, nos nossos anseios. Isso tem muito a ver com o nosso interior, com a nossa mente. Depois, trata-se do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de comercializar, da nossa maneira de viver, de falar, de tudo aquilo que está no externo. Então, nós vamos ver através daquilo que está proposto no documento como um órgão oficial da igreja, como a igreja espera estar preparada para esse encontro com Jesus. Nós sabemos que pertencemos a um movimento profético. Aqui faz uma analogia tão interessante que eu ainda não tinha percebido nesse contexto. João Batista, já ouvi falar da analogia, mas não no sentido da alimentação, por exemplo, do estilo de vida de João Batista, em relação ao estilo de vida da igreja para esses últimos dias. João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. A igreja agora está preparando também o caminho para a segunda volta de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele vai vir buscar uma igreja como uma noiva. E vocês sabem que uma noiva no dia do casamento, ela está praticamente perfeita, né? Praticamente. Os detalhes. É tão bom, o pastor fica aqui à frente assim, ele tem um ângulo, uma visão da noiva extraordinária. Enquanto os irmãos, a igreja superlotada, ficam tentando encontrar um lugarzinho para ter uma visão melhor da noiva, aqui à frente a gente vê, ela vem andando linda, maravilhosa. Eu costumo brincar dizendo que às vezes o noivo precisa de um retoquezinho, né? Mas a noiva não. Porque às vezes o noivo fica, no dia do casamento, ele vai até jogar bola de manhã.
corre atrás da bola e tal, e a noite está lá, toda arrumadinha. Mas a noiva não, ela tem o dia da noiva. Aí ela prepara, é banheira, não é? É não sei mais o que, é massagem, é salão, e ela fica realmente impecável. João compara a igreja como a noiva. Ela está pronta, ela se prepara para encontrar com seu noivo, e é Jesus Cristo. Esse é o motivo de estarmos aqui agora à tarde estudando esse documento, porque nós queremos nos preparar para encontrar com Jesus. E a igreja, para se encontrar com Jesus, ela precisa estar como uma noiva. É assim que a palavra de Deus diz, sem mancha, sem mácula, sem rúgula, sem nada. Uma noiva pronta, esperando pelo seu noivo. Nós vamos, neste momento, ouvir uma música que será cantada, e depois desta música nós vamos ter um momento de oração, como está acontecendo em todas as nossas igrejas. Nós vamos orar a Deus. Você vai buscar aí um amigo seu e orar de 2 em 2, ao terminar a música. Nós vamos orar. E o objetivo desta oração é orar a Deus, para que Ele possa, com a sua grande misericórdia, outorgar a todos nós o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que está aqui conosco nessa tarde. Porque eu creio na promessa da Bíblia que diz, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui com o Espírito Santo. Amém? Ouçamos a música. Quantas vezes te livrei e te carreguei nos meus braços quando estavas caído em meio às dores. Eu sei dos teus problemas, conheço a tua aflição. Eu sei que você quer ser curado por minhas mãos. Só basta pedir e confiar em mim. Vou mandar o meu anjo e ele vai te curar. Quantas vezes esperei escutar sua oração, muitas noites passei e não pude ouvir tua voz. Estou pronto a derramar bênção sobre ti. Só basta pedir e Deus vai fazer por você. Eu não mereço, mas Jesus é merecedor por mim. Veio aqui, tomou meu lugar, e desta vez o sonho realizará. Mas Jesus, eu não entendo tanto amor que revelaste a mim. Veio aqui,
habitarei. Hoje eu sei que nada mereço, mas Jesus se faz merecedor por mim. Veio aqui, tomou teu lugar, e desta vez o sonho realizará. Mas Jesus, eu não entendo tanto amor que revelaste a mim. Veio aqui, tomou meu lugar. Nosso Deus, pedimos uma vez mais, venha habitar em nós. Oh meu Deus, te peço outra vez, venha habitar em mim. Amém. Vamos então nos unir de dois em dois. Muito obrigado por essa linda música. Deus seja louvado. Vamos de dois em dois. Lembremos, estamos orando pelo poder do Espírito Santo. Você pode ficar aqui para orar comigo? Aqui. Então vamos ajoelhados. E quando eu falar amém aqui à frente, então nós vamos nos levantar. Proclamando a mensagem, Senhor, e resgatando perdidos do lamaçal do pecado. Sim, Senhor. Nós entregamos tudo o que somos e temos nas Tuas mãos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu também nesse momento eu oro a Ti, aqui com o pastor. Estamos no sábado deleitoso em Tua companhia, onde os Teus filhos reunidos em toda a face da terra hoje Te buscam em jejum e oração para reconsagrar a vida a Ti. Senhor, reconhecemos em Tua presença que somos débeis pecadores e dependemos do Teu Espírito para ser restaurada a Tua imagem. E Senhor, com essa programação o Senhor dirija, que nós saímos daqui repletos do gozo do Espírito. Abençoe as visitas que vieram à Tua casa hoje também, as pessoas que estão acompanhando pela internet, a TV Novo Tempo, todos os pastores e todas as mulheres também de pastores, toda a Tua igreja envolvida nesse projeto. Amém. Em nome do Senhor Jesus, seja glorificado. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmãos.
o folder e não, aquele documento do projeto lá. O folder está na minha pasta. Irmãos, vou convidar o pastor Volney Porto, ele vai fazer a leitura do primeiro tópico em relação ao estilo de vida proposto pela igreja. Pastor Volney, por gentileza, alguns já o conhecem, outros ficaram conhecendo hoje, mas alguns, quem sabe, não o conhecem ainda. Pastor Volney é o tesoureiro da União Sudeste Brasileira, e nós sabemos que compreende os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ele está fazendo uma visita a Uberlândia. Ele está conhecendo a estrutura da nossa igreja aqui em Uberlândia. E isso, no futuro muito breve, vai ter um efeito muito grande. Amém, irmãos? Porque nós temos um sonho, tenho compartilhado esse sonho com os irmãos, muito em breve, termos aqui a Missão Mineira Oeste. Temos a Mineira Leste, temos a Mineira Norte, temos a Mineira Sul, temos a Mineira Central. Só está faltando a Mineira Oeste. Isso está nas nossas mãos agora, pela graça de Deus, em um tempo recorde, para a honra e glória de Deus, queremos que isso aconteça. Ele está encantado com o que ele tem visto. A estrutura em terrenos e prédios. Estivemos no CADEC, estivemos no Shopping Park. Quando ele viu o Shopping Park, aquele terreno, ele viu as avenidas largas, espaçosas, como a cidade está expandindo para aquela região, ele ficou realmente sonhando com a construção de um complexo adventista ali, onde estariam igreja, escola e associação. E olha como as coisas são interessantes. Quando ele falava desse sonho lá no distrito de Luizotti, um dos nossos irmãos ali o presenteou com um projeto que há muitos anos foi um sonho que nasceu aqui na Igreja Central. E eu me lembro que foi um sonho realmente, que uma das filhas do irmão Ataídes teve. O senhor pode me dizer o nome de quem sonhou, que eu me esqueci? A Júnia. Ela sonhou com esse complexo. Ele não sabia desse sonho, sabia? Nunca tinha visto falar. E quando ele falou assim, aqui é um complexo adventista, com escola, com igreja, com prédio de associação, com assistência social, recreação, ele falou de tudo isso. E aí ele recebeu o documento, ele falou, está aqui o negócio pronto, tudo pronto. E quando chega aqui, a irmã Jandira presenteou ele com esse folder, e o que nós achamos interessante aqui é o estilo arrojado para a época. Hoje não, hoje está dentro de um padrão. Mas, quando isso aconteceu, eu acho que eu estava aqui em Uberlândia ainda, já tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos. 2002. Era algo assim futurista. Algo assim que alguém estava sonhando lá na frente, como poderia ser, né? E eu digo para vocês, Deus não escreve certo em linhas tortas, não. Ele escreve certo em linhas certas. Deus já sabe das coisas. E eu acredito que com oração e com trabalho, o sonho que foi revelado há 10 anos ou mais, ele vai ser concretizado em nossos dias. Nós vamos ver esse complexo. Nós vamos ver. E o pastor Volney ficou realmente olhando e vislumbrando ali, e ele falou de um portal. Você lembra que você falou comigo? Um portal que lá de cima, você já olhou o portal que está aqui? Lindíssimo. Pode ser esse portal, não pode? Está vendo aí, irmãos? O sonho vai ser realizado em nome de Jesus. Deus tem o tempo para as coisas. Às vezes a gente não entende. Faz, gasta, acha, foi à toa. Irmãos, Deus tem o tempo. Vamos confiar no Senhor. Pastor, suas palavras para a igreja e também a leitura do primeiro tópico. Boa tarde a todos.
Irmãos, realmente eu fiquei impressionado com esse folder, com o projeto que eu recebi hoje de manhã. E quando eu vi a data 2002, eu falei, que visão de quem planejou e fez tudo isso aqui. Ainda hoje, 10 anos depois, está muito atual, atualizado. E eu não tenho dúvidas que aquele terreno, que há 5 anos atrás era um lugar que não se tinha absolutamente nada, um lugar que ninguém imaginava que ia chegar no que chegou hoje, Deus já estava preparando esse local. Não tenho dúvida disso. E como está crescendo aquele bairro, aquela região toda, está se tornando uma região nobre de Uberlândia. Eu não tenho dúvida que ali vai ser muito bom um colégio de nível, de qualidade, uma associação, ou começando com a missão, né? E uma linda igreja como essa aqui. E também uma assistência social. Parabéns pela visão, viu, irmão Thaís, e pela sua filha. Não sei qual foi a outra filha. Parabéns pela visão. E também aproveito para parabenizar por esse lindo templo, né? Realmente vocês tiveram aqui uma visão extraordinária. E mais do que uma igreja apenas de palavra, é uma igreja vivida no dia a dia. Vocês colocaram em prática e hoje é um templo que dignifica a igreja de Deus aqui. Eu não tenho dúvida disso. E Deus vai abençoá-los ricamente por isso. E já está abençoando com certeza, né? Mas que Deus possa continuar abençoando e usando a todos vocês para que a igreja cresça, avance e muito em breve nós possamos ver a última pessoa ouvindo da palavra de Deus e ele possa voltar a este mundo. Vamos então ler o tópico número 1, vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida. Como está escrito, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com as nossas opiniões preconcebidas. Temos um perfeito livro-guia. O Senhor nos falou a nós, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Santificação. Ok, santificação. A Bíblia fala que sem a qual ninguém verá a Deus. É importante demais para nós cristãos sempre buscarmos por ela. Essa é a vontade do nosso Mestre. Eu quero convidar aqui agora o pastor Noedson. O pastor Noedson irá ler o tópico crescimento espiritual. Crescimento espiritual. A santificação implica um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus. Através da comunhão pessoal com Ele, pelo estudo da Bíblia, pela prática da oração e pelo testemunho pessoal. O alvo é chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado ao outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo.
Efésios 4, versos de 13 a 15. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram, por seus próprios esforços, viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Obrigado, pastor. O crescimento em Cristo faz parte do nosso corpo de doutrinas, das 28 doutrinas. A doutrina número 11 é o crescimento em Cristo. E isto tem muito a ver com o que foi lido no finalzinho pelo pastor Noedes. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora. Para isso, 3 palavras hoje são fundamentais para o adventista: comunhão, relacionamento e missão. A comunhão com Deus, nosso amor para com Deus, relacionamento, esse movimento nosso aqui, o amor para com aqueles que entram aqui. As pessoas, quando adentram essas portas, irmãos, eles precisam ser abraçados, eles precisam sentir que eles estão entre o povo de Deus, e pessoas são queridas e amadas. E o último, o amor pela missão, por aqueles perdidos, por aqueles que não conhecem a Deus e que estão distantes. Essas 3 palavras são fundamentais em nosso crescimento em Cristo. Nós vamos ler agora pureza moral. Eu quero convidar o pastor Marcos Santiago, que fará o terceiro tópico, a leitura do 3º tópico, é bem pequenininho, e depois nós vamos ter mais um período de oração. Pureza moral. Acho que todos já o conhecem. O pastor Marcos é o diretor do CEAL. Pureza moral. Todo filho e filha de Deus deve conservar puros o coração e a mente, seguindo o modelo de Cristo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. 2 exortações de Paulo servem para nortear suas escolhas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Obrigado, pastor. Eu vou dividir a leitura do 4º tópico com 2 pessoas. Quero convidar o meu amigo, o Eli. O Eli, por gentileza, poderia fazer o início, a primeira página de recreação e mídia. A primeira página. E eu vou pedir o Cacá que faça a leitura da 2ª página de recreação e mídia. E após a leitura desse tópico, nós queremos ouvir mais uma música especial e mais um momento de oração. Recreação e mídia. Seguindo o princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros e revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamentos modernos cujo conteúdo possa poluir sua mente e coração. Deve-se evitar tudo que induza ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras coisas.
O cristão não pode conformar-se aos valores comuns de um mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando a sua mente a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 e também 1 João 2, 15 e 17. Certos lugares públicos de diversão, tais como estádios esportivos, teatros e cinemas em sua programação habitual, são inapropriados para o cristão adventista. Vários fatores contribuem para essa variação negativa por parte da igreja, dentre eles, primeiro, a falta de controle sobre o conteúdo que é apresentado ou o evento que está ocorrendo. Segundo, a psicologia de massa que muitas vezes leva alguém a seguir em uma direção de que outro modo não faria. Terceiro, o fato de todo o ambiente ser planejado para potencializar o impacto sobre o indivíduo e sua mente, facilitando a aceitação, geralmente imperceptível, de ideias e valores contrários à fé cristã. Quarto, o tempo e os recursos financeiros gastos nessas diversões, que poderiam ser utilizados para outros fins mais condizentes com a fé e os propósitos de vida de um cristão. Quinto, o testemunho negativo que a frequência a esses lugares pode deixar na mente de membros e não membros da igreja. O Carlos agora vai continuar essa leitura. Conselho de Ellen White aos jovens acerca do teatro, no seu tempo, parece ainda mais pertinente hoje para todos os lugares de diversão. Entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é o verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. O amor a essas cenas, aumentada a cada condescendência, assim como o desejo de bebidas alcoólicas, se fortalecem com o seu uso. O único caminho seguro é abster-nos de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversões duvidosa. Ellen G. White, mensagem aos jovens. A dança e os ambientes sociais, como boates e outras casas noturnas, são contrários ao princípio da pureza cristã, uma vez que excitam as paixões humanas, a luxúria e a sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. Sua promoção e prática não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, nem mesmo em um contexto particular, residencial ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja. A recreação através da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos da glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada desse assunto, tão importante, aparece nos documentos Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música e Orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Muito bem. Carlos, obrigado. Vamos então ouvir uma música neste momento. Viram os irmãos que o documento, embora fala numa linguagem bem clássica, ele está sendo bem incisivo em apresentar o que realmente a igreja espera de todos nós. E esse documento é para termos em casa, é para nós utilizarmos também com os nossos familiares, é para compartilharmos com os nossos queridos e aqueles que também vão
fazer parte da igreja de Deus. Mas vamos ouvir essa música e logo a seguir teremos mais um momento de oração. Bem, essa música, ela surgiu em Curitiba quando eu estava terminando meu ensino médio. Ela fala um pouco sobre o conflito, a batalha que nós vivemos aqui no mundo. Ela é um pouco reflexiva. Que Deus seja louvado através desse louvor. Este mundo é um campo de batalha, onde o mal busca vencer. Multidões são arrastadas pelo medo, esperando o que vai acontecer. Muitos, ao verem tudo sendo destruído, desmaiam, choram, lamentam. E a maioria não sabe que existe uma esperança para nosso mundo. Jesus, o Criador de tudo, Jesus, o intercessor, Jesus, o Redentor da humanidade. Ele é o leão da tribo de Judá, brilhante estrela da manhã, o pão e a água que traz a vida. Jesus. Com o tempo, as coisas perdem o sentido e a ambição parece não ter fim. Mas na Bíblia tem um verso que revela o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a vida eterna que só Cristo dá. Jesus, o Redentor do mundo, Jesus, o intercessor, Jesus, o Redentor da humanidade. Ele é o leão da tribo de Judá, brilhante estrela da manhã, o pão e a água que traz a vida. Jesus, Ele é
estrela da manhã, o pão e a água que te trouxe a vida, é o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos orar. Eu vou orar aqui à frente. E quando eu mencionar uma razão, eu vou falar um nome. Aí vou dar uma pausa. Se você, dentro daquilo, dentro do contexto que eu vou estar orando, se você tem uma pessoa também que você quer incluir dentro daquele contexto, você vai falar o nome audível. Não é só no pensamento, não. Você vai dizer o nome da pessoa. Depois eu retomo a oração. Entenderam? Nós vamos ajoelhar, eu vou orar. E à medida que eu falar dentro do contexto da oração, você vai entender. Aí você coloque o nome que você quer que aconteça aquilo que está dentro da oração na vida dessa pessoa. Pai querido, nosso amado Deus, estamos nesses dias orando pelo poder do Teu Santo Espírito, porque a igreja necessita, para concluir essa grande missão, ser banhada, ser encharcada como a chuva serôdia. Derrama o Teu Espírito sobre o Teu povo, para que possamos, através do Teu poder, alcançar a vida daqueles que ainda não Te conhecem. Pai querido, temos amigos, temos parentes, temos pessoas queridas que queremos encontrar lá nos céus. Queremos que essas pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. E eu quero neste momento, ó Pai, citar o nome da minha querida irmã Regina. Pai de amor, nós temos pessoas em nosso meio, fazem parte da nossa família, estão enfermas, estão em hospitais ou estão em casa, padecendo algum tipo de enfermidade e está fazendo sofrer os seus queridos, os seus familiares. Eu quero neste momento colocar em Tuas mãos a filha do Teu servo, o pastor Jomarson, que neste momento me esqueço o nome, mas Tu sabes o tratamento que ela está fazendo, Senhor, que Tu possas reabilitar aquela criança para a glória do Teu nome. Por isso, a coloco diante de Ti neste momento. Eterno Deus e Pai, a Tua igreja aqui nessa região importante do estado de Minas Gerais sonha, Pai, sonha em termos aqui
milhares e milhares de pessoas rendendo aos pés do Salvador. Capacita-nos, Senhor, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas na profissão que exercemos, na escola, dentro de casa, com os vizinhos. Que o derramar do Teu Espírito se faça na vida individual de cada um dos que aqui estão. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, os desejos dos nossos corações, das pessoas que foram citadas aqui. Que o Senhor nos dê a graça da bênção que aqui estamos buscando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos ouvindo muitas vozes masculinas. Eu quero convidar, irmã, você pode vir aqui me ajudar na leitura? Você pode vir aqui me ajudar. Você vai continuar o tópico número 5, tá bom? É a Fabiana. Fabiana, nos ajude aqui, o tópico número 5. Vestuário. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implicam bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário que aparecem em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, de 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, se aplicam tanto a homens como a mulheres. O cristão deve se vestir com modéstia, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda e sem ostentação de ouro, pérolas ou pedras preciosas ou vestuário dispendioso. Esse princípio deve aplicar-se não apenas a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados. É justo amar e desejar a beleza. Deus, porém, deseja que amemos e procuremos primeiro a mais alta beleza, aquela que é imperecível. As mais seletas produções da perícia humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que à sua vista é de grande preço. Muito obrigado. Joias e ornamentos é o 6º tópico do documento. Vou convidar mais uma vez o pastor Eliezer, que faça a leitura do item número 6, então, joias e ornamentos. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior, que aparecem em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, e 1 Pedro capítulo 3, verso 3, deixam bem claro que o cristão deve abster-se do uso de joias e de outros ornamentos, como bijuterias, piercings e de tatuagens. Levítico 19, 28. Segundo a exortação bíblica, o cristão deve levar uma vida simples, sem ostentação, evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição tão comum na sociedade. Esses princípios se aplicam às joias ornamentais. As joias funcionais, usadas segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. De cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhe são únicos, Mateus 25, 14 a 29. E, sobretudo, por ele ter sido resgatado do pecado pelo mais alto preço possível no universo, o precioso sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias ou ornamentação externa conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e filhas.
Apesar de vários personagens bíblicos terem usado joias, o texto bíblico deixa claro que o seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. É nesse contexto de reforma e reconsagração que os apóstolos Paulo e Pedro apontam a norma a ser seguida pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão como o Elias profético nestes últimos tempos significa também simplicidade no vestuário. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com nossa fé. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 366. A sexualidade humana, convidar o pastor Volney para ler a primeira parte e logo a seguir, pastor Noedson lerá a segunda parte. Sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus na humanidade e foi planejada por Deus para ser uma bênção ao gênero humano. Desde o princípio, Deus estabeleceu também o contexto em que ela deve ser exercida: o casamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa claro que a sexualidade deve ser exercida com respeito, fidelidade, amor e consideração pelas necessidades do cônjuge. O fiel adventista deve evitar também o jugo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com alguém que compartilhe a sua fé. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas, como o sexo pré-marital e a violência sexual, o adultério ou o sexo extraconjugal, a prostituição feminina ou masculina, a relação com pessoas da mesma família ou crianças, a relação entre pessoas do mesmo sexo, o travestismo e a relação sexual com animais. As Escrituras também condenam o assédio sexual, o exibicionismo sensual, manter pensamentos e desejos impuros, a impureza e os vícios secretos, como a pornografia e a masturbação. O argumento comum de que muitos desses comportamentos sexuais não eram aceitos na antiguidade, quando a Bíblia foi escrita, mas que hoje são socialmente aceitos e, portanto, podem ser até mesmo praticados pelos cristãos, demonstram falta de conhecimento da realidade entre os povos vizinhos do antigo Israel. O próprio texto bíblico é bem claro nessa questão. Levítico 18 diz que essas práticas eram comuns e aceitas no Egito, e mais ainda, na terra de Canaã. Deus condenou essas práticas apenas de serem aceitas na antiguidade. Deus condenou essas práticas apenas de serem aceitas na antiguidade. Os israelitas deveriam viver segundo outro modelo de comportamento sexual, ou seja, o que está explícito nos mandamentos de Deus. No entanto, para aqueles que sofrem tentações ou que têm sucumbido em qualquer área do comportamento sexual, a promessa de vitória em Deus é animadora. Tudo posso naquele que me fortalece. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar contra o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto
a nos comunicar. Muito bem. Os irmãos estão percebendo que o documento está bem atual, dentro daquilo que nós estamos vivendo realmente nos nossos dias. Para o tópico número 8, eu quero convidar mais uma irmã, a Jane poderia vir aqui para fazer a leitura número 8, sobre saúde, o estilo de vida cristã adventista em relação à saúde. Saúde. O corpo humano é o templo do Espírito Santo, e o cristão deve glorificar a Deus em seu corpo. O cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no homem. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na sua palavra escrita e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento destes princípios e, pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, páginas 114 e 115. Em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca da comida e bebida. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano. E também a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. As coisas más devem ser totalmente evitadas. A alimentação adequada, a abstinência de tudo que é prejudicial à saúde, são 2 dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada e para a cura de muitas doenças e sofrimento. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Conclusão. As recomendações apresentadas neste documento são conselhos e orientações a serem seguidos com coração, como resultado de profundo relacionamento pessoal com Deus, na busca de suas verdades, de sua presença na primeira hora de cada dia. Elas não devem ser usadas como um elemento de crítica ou julgamento de outros, mas como apoio para a vida pessoal. A palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen G. White nos exortam, como adventistas do sétimo dia, a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade, à graça e ao infinito amor de Deus por nós. O fruto do Espírito deve permear todas as dimensões do nosso viver, proporcionando equilíbrio entre os aspectos interiores do ser e os exteriores do fazer. O resultado disso será a nossa própria felicidade e bem-estar, e o desenvolvimento da nossa salvação em todos os aspectos desejados por Deus. E, por fim, estaremos lançando uma das bases fundamentais para o cumprimento de nossa missão profética, esperando em breve ouvir dos lábios do próprio Jesus: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Encerramos aqui então a leitura deste documento que hoje foi lido nas mais de 27 mil igrejas adventistas espalhadas em toda a divisão sul-americana.
e aqui na Central de Uberlândia não poderia ser diferente, que o que foi apresentado aqui, que ora está nas mãos dos irmãos e da igreja, possa realmente nos ajudar, possa nos dar um norte seguro nesse caminho que nós estamos trilhando rumo a Canaã celestial. A igreja de Deus, ela está sendo preparada para encontrar com Cristo, e eu quero estar lá. Eu não quero estar no grupo dos apóstatas, eu não quero estar no grupo dos frios espirituais, eu não quero estar no grupo dos críticos, eu não quero estar no grupo daqueles que estarão perseguindo o povo de Deus. Eu quero estar no grupo daqueles que serão banhados pelo Espírito Santo. Eu quero ser aqueles que irão ver o mover de Deus dentro da igreja nesses últimos dias. Eu quero ver o doente ser curado. Assim diz a profecia bíblica, porque nos últimos dias nós iremos ver maravilhas, cegos tendo restaurada a sua visão, coxos andando, nós vamos ver o semblante de todos os fiéis ser iluminado com a glória de Deus. E eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero estar entre aqueles que irão ver Jesus voltar. Eu costumo brincar, mas no fundo há uma realidade. Com esses olhos que a terra não há de comer, amém, irmãos? Eu quero ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Para isso nós temos que nos preparar como igreja, como um povo, unidos, uma igreja coesa, com um propósito só. Há muitos ventos soprando o contrário, muitos querendo provocar dissensões, separações, movimentos separatistas. Eu confesso que eu não temo esses movimentos. O meu maior medo não são essas vozes que se levantam com sonidos estranhos dentro da igreja. O meu maior medo é a apatia, às vezes, dos próprios crentes dentro da igreja, diante da realidade que nós estamos vivendo. Precisamos reconsagrar a nossa vida, buscar ao Senhor, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. A Bíblia diz: se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e o quê? Orar. O que Deus vai fazer? Eu ouvirei a voz. Deus está pronto, irmãos. Ele não está dormindo, diz a Bíblia: eis que não dormita nem tosqueneja o rei, o Deus de Israel. Ele está velando por nós 24 horas por dia. Nós é que precisamos realmente despertar. É chegado um momento onde a igreja mundial, ela está se despertando para a maior das nossas necessidades. Eu costumo dizer uma coisa: olha, essa igreja ficou linda, é um cartão postal para a obra adventista aqui no centro de Uberlândia. Mas isso aqui foi adquirido com o dinheiro. O dinheiro pode comprar templos como esse. O dinheiro pode comprar um complexo adventista lá no Shopping Park. O dinheiro pode comprar uma TV para Belo Horizonte em canal aberto. O dinheiro pode comprar uma rádio. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Mas o dinheiro não pode comprar o poder do Espírito Santo. Alguém tentou fazê-lo e ficou cego nos dias de Paulo. Porque sem os joelhos dobrados em humildade diante de Deus, nós não seremos enriquecidos com o Espírito Santo. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa palavra. Eu gostaria de ficar mais com os irmãos, com os meus colegas, mas nós temos que sair. Mas eu quero, antes de sair, cantar um hino com vocês. O hino 278, é possível projetar? 278. Nós vamos cantar esse hino, num gesto de entrega. Tudo entregarei. Ou melhor, do jeito que nós estamos, tal qual estou. Eu venho a Ti, Senhor. Eu me entrego do jeito que eu estou. Se você sente esse desejo de colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, então fique em pé comigo, vamos cantar então, tal qual estou, com bastante alegria. Se tem alguém que pode me ajudar aqui, que eu não sei cantar tão bem assim, e aí a igreja acompanha, e nós vamos louvar a Deus com este hino, concluindo assim, esse momento de adoração,
e de leitura desse documento votado pela nossa igreja. Aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti. Perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Oremos. Bondoso Deus, Pai de amor, agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas durante esse dia de sábado. Participamos, ó Deus, durante 10 dias de um programa de oração, jejum e poder. Queremos, ó Deus, que esses dias não fiquem apenas como projeto, apenas como dias históricos, mas que possam começar na vida de cada um de nós um novo estilo de vida. Assim como encontramos na Tua Palavra, que diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, que possamos realmente nos aproximar cada vez mais de Ti, através da oração, da comunhão e da pregação do Evangelho. E dessa forma possamos conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Possamos fazer tudo isso, ó Deus, através da nossa vida, das nossas palavras, dos nossos relacionamentos, pregando o Teu amor e o Teu Evangelho, para que muito em breve possamos vê-lo voltando em glória e majestade, e fazendo um convite a cada um de nós, para adentrarmos aos portais da Canaã Celestial, vivermos uma vida inteira de felicidade ao Teu lado. Te pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a todos os irmãos, uma feliz semana para todos, é o nosso sincero desejo. Amém.